mas é o que você pensa. Mas é o que Ele é para a tua vida, o que Ele representa para você. Glória a Deus. Então alguém diz, Pedro diz para mim: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala: Pedro, essa revelação não poderia vir mais se não fosse do Senhor. Foi o meu Pai que te revelou isso, foi Deus que falou isso. Essas palavras não veio sua, mas veio do Pai, através dos teus lábios. Glória a Deus. Então a verdadeira adoração, querido, é aquele dia que eu não estou com ânimo para adorar, mas mesmo assim eu adoro. Aquele dia que eu não estou tão empolgado para pregar, mas mesmo assim eu adoro. Aquele dia que eu não tenho forças para chegar aos pés do Senhor, mas mesmo assim eu vou. Aquele dia que eu não tenho palavras para dizer para Deus e dizer: o que eu vou fazer? Olhar. Mas mesmo assim eu estou lá. Estou aqui, Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos colocar numa brecha. O que é uma brecha? Uma hora, aquilo te acerta. Se você estiver nela, aquilo te toca. Glória a Deus. Às vezes o que nós temos diante de Deus é uma brechinha pequena. Se você se colocar nela, a unção ela derrama em todo lugar. Ela alcança no mais profundo, no mais esconderijo, ela vai alcançar. Se você se coloca na brecha, o Senhor alcança a nossa vida uma hora. Glória a Deus. Amém. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nos colocando em brechas. Porque você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas nós estamos colocando uma brecha, esperando que uma hora o Espírito Santo venha e mude algo dentro de nós que precisa ser mudado. Que Ele transforme algo em nós que precisa ser transformado. Aleluia. Então isso são brechas que nós colocamos perante ao Senhor. Glória a Deus. Eu creio, sim, acredito que o Senhor Ele quer derramar algo em nossos corações. Essa manhã, Ele quer nos trazer um entendimento, uma compreensão daquilo que Ele quer trazer em nossa vida. Não tem como Deus trazer algo em nossa vida se nós não estamos preparados para receber, querido. Não é que Deus não trouxe porque Deus não tem. Não, Deus tem. A Bíblia diz que tudo já está feito, tudo já está determinado e tudo já está preparado. Eu posso ver um glória a Deus aí? Porém, nós ainda não estamos preparados para receber. Tem coisas em nós ainda que Deus está tratando, Deus está trabalhando em nossa vida. Deus está nos moldando, Deus está nos alinhando conforme o coração e a vontade dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio muito que o Senhor Ele vai ministrar isso em nosso coração essa manhã, pela sua misericórdia. Amém? Antes de eu entrar nessa mensagem, eu gostaria, irmãos, de fazer uma oração pela sua vida, para que as mais maravilhosas bênçãos do Senhor, elas possam te alcançar. Elas possam fluir em você. Mas entenda que as bênçãos de Deus, ela acontece naturalmente em nós. Naturalmente. Sabe, eu tenho ouvido muito, eu cresci dentro de um meio evangélico falando de uma fé. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre isso, essa pregação, que a fé que eu achava que tanto eu sabia dela, na verdade não era a fé que o Senhor queria que eu conhecesse. Hoje o Senhor tem mostrado uma fé que não é essa fé que as pessoas ensinam aí fora, mas é uma fé completamente diferente, que traz em nosso coração, sabe, e nos faz sentir contentes com Deus, se Ele faz ou se Ele não faz, se Ele realiza ou não realiza. Nos faz ser grato ao Senhor. Nós contemplamos o que temos, nós somos felizes com o que temos, almejamos e buscamos, mas nós somos felizes com aquilo que o Senhor já nos deu, nos entregou. Amém, irmão? A nossa necessidade é o nosso espírito que necessita da presença do Senhor. Mas de tudo o Senhor tem suprido, de tudo o Senhor tem trago resposta em nossa vida. Glória a Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento que as coisas em Deus, de Deus em mim, tem que fluir naturalmente. Ela não pode exigir de mim um esforço, ela não pode trazer de mim, sabe, ela tem que exigir, ela tem que gerar em mim um prazer.
um prazer, não é um ato de medo. Eu vejo pessoas até hoje que às vezes, apresentam a Deus as suas ofertas, independentemente seja um louvor, seja uma adoração, seja um dízimo, seja algo que ela está dando ali, mas muitos delas fazem porque tem medo de sofrer o castigo do Senhor. Querido, Deus não castiga por você não dar oferta, mas sim vem o peso do Senhor quando você dá a oferta e dá ela de qualquer jeito, dá ela de qualquer maneira. O Senhor não diz assim: olha, você não trouxe nada para mim, mas Ele diz assim em Malaquias: tendo você um animal sadio, me apresentou um coxo. Deus não cobra quem não tem condição, querido, mas Deus sim espera de nós uma atitude, sendo que Ele já fez primeiro em nossa vida. Se Deus ainda não tivesse feito nada em nós, Ele não pediria nada para nós. Então, se Deus pede hoje algo para nós, é porque Ele já nos deu condição para fazer isso para Ele. Ele já nos deu condição. Então, Deus já falou: opa, um dia Deus já aceitou, a minha oferta de qualquer maneira. E Ele se agradou daquilo porque era tudo que eu tinha. Só que hoje eu não posso mais dar de qualquer maneira. Por quê? Porque hoje Ele já tem me acrescentado mais, Ele já tem me cercado mais, Ele já tem gerado em mim um entendimento. Falou: antes você não tinha entendimento, agora não. Você é responsável pelas tuas atitudes. Tem muitas coisas que talvez quem não entende, eu deixo passar em branco. Em questão da Helena, da vizinho. Ninguém vai. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele não é responsável pelas atitudes dele. Ele é uma criança. Só que já passa da idade de 10, 11, 15. As consequências já vêm. Porque aquela pessoa já se tornou responsável. Você está entendendo? Então hoje eu não posso simplesmente dizer: Senhor, eu vou. Não, Deus diz: não, eu não quero mais o que antes você deu. Por quê? Porque agora eu tenho te cercado de maiores bênçãos. Nós já somos responsáveis pelas atitudes nossas. Glória a Deus. Por que às vezes a caminhada do cristão, quanto mais ele já chega a Deus, ou se aproxima de Deus, ou aprende Deus, parece que mais as coisas se tornam difíceis para ele. Tá vendo assim: pastor, quando eu cheguei na igreja, as coisas parecem que era mais fácil para mim. Quando assim que eu cheguei na igreja, pastor, olha, as coisas eram boas, eu não tinha nem luta. Parece que eu não tinha nem luta. Mas agora é uma luta atrás da outra. Eu tenho saudade quando eu não sabia de nada, pastor. Querido, para o povo, Jesus dá pão. Por discípulo, Jesus dá ensinamento. Jesus multiplicou o pão para dar para o povo. Mas para os discípulos dele, Ele deu ensinamento. Se você quer ser povo, Deus vai te dar pão o resto da vida. Mas se você quer se tornar discípulo do Senhor, Deus vai te ensinar a servir a Ele e adorar Ele da maneira certa. Você está entendendo que você já passou do nível de povo? Você já passou por um lado que o Senhor já te chama de discípulo. É por isso que o Senhor está discipulando você. É por isso que Ele está ensinando você. Amém? Glória a Deus, querido. Então eu digo isso não para persuadi-lo, mas eu digo isso para que você e eu geramos em nós um ensinamento, um entendimento, a questão daquilo que nós oferecemos para o Senhor na casa do Senhor. Tendo você o animal bom, oferece o coxo. Uma coisa é você não ter, mas você tem. Então, por que Deus se agradou da oferta de Abel e a de Caim não? Porque Abel, ele tinha a opção de escolher como Caim também. Mas o Abel escolheu o melhor, o Caim escolheu o inferior. Mas ele tinha o melhor, ele tinha algo, ele poderia, ele tinha condição de fazer. Ele tinha condição de fazer. Glória a Deus. Olhe para mim. Não dê para Deus o seu mais ou menos, se você pode dar com excelência para Ele. Eu não estou falando questão de oferta agora não, estou falando de questão de adoração, tá? Não dê para Deus o seu faz de conta,
Se você pode dar melhor para Ele. Não dê para Deus apenas 2 minutos, se você pode dar para Ele uns 10, uns 15, uns 20, uns 40. Porque você tem isso. Embora nós temos luta, mas o Senhor tem nos dado descanso. Aleluia. Glória a Deus. Quem compreende isso aqui? Uma coisa você não tem, Deus não vai cobrar o que Ele não me deu. Deus é justo, querido. Mas se hoje eu estou sofrendo uma cobrança, Deus está me cobrando hoje, Ele me deu. Talvez eu deixei em algum lugar. Talvez eu não tive responsabilidade com aquilo. Mas hoje Ele está cobrando. Deus não vai cobrar algo que Ele não me deu. Ele não vai pedir algo que Ele não me deu. Amém? Glória a Deus. Deus pediu que Abraão, o Isaac. Mas para Deus pedir Isaac, primeiramente teve que dar o Isaac. Abraão ficou quanto tempo sem um filho? Deus não pediu para ele um filho, porque ele não tinha o quê? Um filho para dar. Agora Deus pede um filho, porque ele tem o quê? Um filho para dar. Mas nós sabemos que ali Deus quer provar o coração de quem? De Abraão. Glória a Deus. Quem está entendendo? Em nome de Jesus? Então para aí, pastor, só se Deus está me pedindo algo e eu estou dizendo, Senhor, eu não posso, eu não tenho condição. Senhor, Deus não te pede uma coisa se Ele não te deu primeiro. Se Deus está te pedindo para você ser mais ousado, para Ele te usar mais, para você estar no altar, para você ser boca dEle, é porque Ele já te deu unção e capacidade para que você venha glorificar o nome dEle. Amém? Você crê nisso? Você entende isso? Então por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Eu tenho medo. Medo de quê? De cair. E o que Ele diz? Se tu cair, tu não fica prostrado. Eu te levanto. É possível? É possível. Mas Ele diz, eu te levanto. Se tu cair, é possível tu cair, mas eu levanto você. Tu não ficará prostrado. Glória a Deus. Eu tenho medo de um caminho se fechar. Se um se fecha, e diz que 7 outros mais irão se abrir. Glória a Deus. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Quem crê nisso em nome de Jesus? Você crê sim ou não? Então que isso possa gerar em nós um entendimento daquilo que nós temos feito, ou querendo fazer para o Senhor. Que Deus não se agrada com o meu serviço, mas Deus se agrada da intenção do que eu estou fazendo no serviço. O sentimento que vem por trás dele. Eu já falei isso, eu vou repetir, só para não encerrar aqui. Quantas coisas você tem guardada que não vale nada financeiramente, mas para você não tem dinheiro que pague isso, porque tem um sentimento de alguém. Talvez sua mamãezinha deu isso para você. Talvez uma pessoa que você goste e considere muito deu isso para você. E se chegar alguém e falar assim, me vende isso, fala, não vou vender. Ou joga isso fora, isso está velho, isso não presta, isso não funciona. Fala, não vou jogar fora. Não é porque você idolatra, é porque aquilo tem um sentimento. Aquilo representa um sentimento dentro de você. Aleluia. Mas isso no mercado não vale nada, não vale. Não tem nenhuma importância. Se alguém diferente de você pegar aquilo não tem importância. Mas para você tem uma importância. Porque você sabe o que aquilo representa. Talvez alguém veja o que você está fazendo e diz, isso não é nada para Deus. Ele pensa, não, mas para Deus tem um sentimento, sabe por quê? Porque Deus sabe o sentimento que você está fazendo aquilo. Deus sabe o sentimento que você faz. Às vezes você diz, pastor, mas o que eu faço não faz diferença. É muito pouco. Querido, não é o tamanho do que eu estou fazendo, é o sentimento que está por trás do meu serviço. Será que eu estou nesse altar apenas querendo impressionar? Ou que eu quero, de uma certa maneira, anunciar? O meu trabalho aqui é anunciar. O trabalho do Espírito Santo é convencer. E o trabalho de Deus é abrir os nossos corações e revelar a sua presença em nossa vida. É o meu sentimento. Qual o sentimento de vocês? É simplesmente cantar, louvar para que as pessoas se impressionam? Ou o sentimento de vocês é adorar e cantar para que Deus
se agrade do seu louvor. Deus não se impressiona com serviço. Mas Deus se impressiona com atitude. Sentimentos de atitude. Ele não se impressiona com quem é mestre. A Bíblia vai falar de mestres que chegaram até Jesus. Um centurião, o Jário. E Deus não se impressionou com a posição deles. Mas Deus se impressionou com as atitudes deles. Eu disse: Senhor, não vai na minha casa que eu sou pecador. Me manda com uma palavra. Esse homem, em todo Israel eu não achei uma fé igual essa. Porque olha Deus falando de fé. O que é fé? Aqui, humildade. O sinônimo de fé é humildade. E humildade, querido, não é simplesmente reconhecer o Senhor, não. Mas humildade é aceitar Deus nos levar a descer em ambiente. Tem coisas que Deus está nos levando a descer. E tem muita gente que diz que está descendo é o diabo. Não, tem coisas que não é o diabo, não. É Deus que está nos fazendo descer para ver o que Ele quer fazer em nossa vida. Deus fala com Jeremias e faz Jeremias descer a casa do oleiro. Jeremias o quê? Desce. Ele desce. Ele falou: desce, Jeremias. A casa do oleiro. Não sobe não, desce. E lá eu vou falar contigo. Glória a Deus. Amém, queridos? Você entende isso, sim ou não? Vamos apresentar para Deus hoje o nosso melhor?